Continuando o nosso curso de Mecânica Geral, vamos resolver mais um exercício com base no método gráfico, tá certo? Então, nós temos aqui duas hastes, né? Duas hastes suportadas por dois apoios de segundo gênero. Mais adiante no curso a gente vai ver o que significa um apoio de segundo gênero, tá? Então nós temos duas hastes e o problema pede que se decomponha a força horizontal de 600 N e descubra a intensidade das componentes que estão atuando em cada uma das hastes, evidentemente. Então, se ele quer que eu procure as componentes, significa que esse valor de 600 N já é a minha resultante, né? Então, para resolver esse problema, né, nós vamos utilizar a nossa velha regra, né, do paralelogramo, né, certo? Portanto, nós vamos resolver pelo método gráfico, perfeito? Pelo método gráfico. Então vamos lá, gente. Vamos chamar essa haste aqui de haste 1 e essa aqui de haste 2, tá certo? Vocês observem que aqui eu tenho uma linha de suporte, né, que segue aqui a continuação da haste 1, tá? Essa linha de suporte eu chamei aqui de U, perfeito? A haste 2, ela também tem a força, a componente está sobre a linha de suporte que passa aqui pelo eixo também da haste 2. Muito bem, como é que eu vou fazer o meu paralelogramo, uma vez que eu já tenho aqui a minha força resultante, tá? Então, muito bem. Vocês observem que eu fiz aqui, ó, linhas de suporte, né? Nós temos aqui linhas de suporte prolongando aqui o eixo de cada uma das hastes. Então, eu vou aqui para a extremidade da minha força resultante e vou traçar aqui uma paralela, né? Vou traçar aqui uma paralela, tá? Uma paralela à haste 2. Da mesma forma, a partir da ponta aqui da minha resultante de 600 newtons, eu vou traçar uma paralela à minha haste 1, tá certo? Vou passar essa paralela aqui em relação à haste 1. Tá? Então eu tenho aqui definido o meu paralelogramo. O que eu tenho que definir agora? Bom, gente, vou definir agora os ângulos, né? Então vamos lá. Olha, vocês observem que aqui eu tenho o paralelogramo definido, minha força resultante, né? E os meus vetores, né? Ó. E os meus vetores, certo? Esse vetor aqui vai ser o vetor 1, né? Vai ser minha força 1, meu vetor força 1. Esse outro vetor aqui vai ser meu vetor força 2, que vão ser as componentes aqui, as componentes que definirão essa resultante. Perfeito? Então vamos definir os ângulos. Olha, observe que tudo parte desse ponto aqui, tá? Desse ponto. Muito bem, gente. Se entre a haste 2 e o prolongamento da linha de suporte U eu tenho 30 graus, ora, esse ângulo aqui é um ângulo oposto pelo vértice, não é verdade? Se eu considerar esse aqui um dos vértices, o ponto do vértice, então esse ângulo aqui também vai ser de 30 graus. Perfeito? Ora, se eu tenho 30 graus aqui, mas esse eixo U aqui, ó, essa linha de suporte U, ela tem 180 graus daqui para cá, significa dizer que esse ângulo interno aqui é de 120 graus. Por quê? Porque se eu tenho 180, esse ângulo aqui é de 30,
esse é de 30, né? Então eles são ângulos suplementares, né? Eu tenho aqui um ângulo de 180 graus e a diferença de 180 para completar 180 graus é justamente 120 graus. Perfeito? Agora vamos observar esse ângulo em relação à reta paralela ao eixo U. Ora, vocês observem que aqui eu tenho ângulos alternos, né, e internos. Portanto, esse ângulo é igual a 30 graus também, né, porque eles são ângulos alternos e internos. Ora, gente, mas se a soma dos ângulos de um triângulo, ó, verifique que aqui eu já tenho definido um triângulo, tá? Se a soma dos ângulos internos de um triângulo é 180, esse ângulo quanto equivale? Também 30 graus, né? Também 30 graus. 30 mais 30, 60, mais 120, 180. Tá certo? Vamos analisar agora esse outro triângulo aqui de forças, né? Vamos analisar esse outro triângulo de forças. Muito bem, gente. Eu tenho esse ângulo aqui, ó. Tenho esse ângulo aqui que o problema já deu, que é um ângulo de 30 graus. É um ângulo de 30 graus. Muito bem, da mesma forma aqui eu posso definir, olha, se eu pegar essa reta aqui formada, essa reta de suporte, essa linha de força formada aqui pelo eixo V, ela é paralela a essa linha aqui que eu desenhei para formar o paralelogramo. Portanto, esse ângulo aqui, ó, esse ângulozinho aqui de 30 graus, ele é um ângulo alterno interno com esse ângulo aqui. Portanto, esse ângulo também é um ângulo de 30 graus. Muito bem, verifiquem que eu tenho aqui um triângulo. Se todo triângulo, a soma dos ângulos internos é de 180 graus, esse ângulo aqui será, portanto, também de 120 graus. Perfeito? Muito bem, gente. Então, estamos definindo aqui nossos ângulos. Posso trabalhar tanto com esse triângulo aqui da parte inferior, quanto esse triângulo aqui da parte superior. Tá? Vamos trabalhar então com esse triângulo da parte superior. Ora, eu posso colocar esse vetor, já que essa linha aqui é paralela a essa, eu posso transportar esse vetor para essa linha de suporte aqui, não posso? Ó. Esse aqui seria meu vetor F2, né? Simplesmente transportei daqui para cá porque eles são paralelos. Perfeito? Muito bem, gente, olha, conheço aqui os três ângulos. Se eu conheço os três ângulos e tenho pelo menos uma das forças que é a resultante, né? Eu tenho já definido meu triângulo de forças. Eu vou utilizar agora para resolver o problema a lei dos senos, né? A lei dos senos. Tá certo? Vamos definir aqui? Então vamos lá. Tenho 600, que é a resultante. Quem é o ângulo oposto a 600? Vai ser o ângulo de 30 graus, né? Essa relação 600 pelo seno de 30 graus, ela é proporcional, né? Ela é proporcional a F1, que é um ângulo oposto a F1, 120 graus, não é isso? Que por sua vez é proporcional a F2, a relação de F2 e o seu ângulo e o seno do seu ângulo oposto, seno de 30 graus. Tá claro? Então vamos pegar essa primeira parte aqui para descobrir o F1. Então, o F1 será 600 vezes seno de 120, é isso? Dividido pelo seno de 30 graus. Resolvendo essa operação aqui, rapidamente.
nós temos que essa força vai ser igual a 1039,2 newtons, tá? Esse aqui é o valor de F1, tá certo? Vamos resolver aqui o F2, colocar aqui nesse cantinho, ó. Então eu posso pegar o F2 e fazer, por exemplo, com o F1, já que eu já sei quem é o F1. Então terei aqui na proporção que meu F2 vai ser igual a F1 vezes o seno de 30 graus, dividido pelo seno de 120 graus. Então, aqui eu tenho 1039,2 vezes o seno de 30 dividido pelo seno de 120 graus. Isso aqui me dá um valor de aproximadamente 600 newtons. Olha só a coincidência, então, né? Meu F2 vai ser igual a 600 newtons. Assim, pessoal, utilizando o método gráfico, né, eu consegui descobrir o valor das minhas duas componentes, né? O F1 e o F2. Tá legal? Pessoal, muito obrigado, até a próxima.